é igual se fosse um pensamento que se materializa, né? Uma linha já vira, ela tem uma forma e tem uma sua harmonia, e pode estar certa ou errada, pode estar deformada, mas está certa, pode estar certa, mas não está bonita. Enfim, acho que tem um pouco a ver com arte, sim, com poesia, com sensibilidade. Tudo que o homem faz é arte. Tudo que nós fazemos depois que saímos das cavernas é arte. Eu, como leitor de quadrinhos, eu acho que pode ser arte. Mas quando você faz, eu acho que você não deve pensar nisso. Acho que arte ser arte é uma palavra que tem um peso meio estranho. Eu costumo dizer que é possível se ver uma pessoa tocando um violão, o mesmo violão, de uma forma extremamente popular, sem explorar tudo que o violão permite explorar, no sentido de se tirar dele sons mais elaborados, e uma outra pessoa pode tirar desse mesmo instrumento uma coisa que pode, às vezes, ser elevada à categoria de arte, e de obra-prima, e coisas que o vá. Então, o mesmo eu digo dos quadrinhos. Não é porque ele é largamente conhecido como uma mídia popular que ele deve se conformar com esse rótulo. Uma das coisas que me entusiasma em quadrinhos é o fato de ele fazer com que nós, quadrinistas, lidemos com a linguagem escrita. Então, a interação literatura, desenho é que eu acho fascinante, e acho talvez que seja a parcela insubstituível. Dificilmente se faria isso, se causaria essa sensação em outro lugar, seja teatro, livro ou cinema. Eu concordo totalmente com isso. Acho que o quadrinho é a única mídia que uma pessoa que tem tendência a querer escrever uma história, mas também quer amarrar aquilo, contar visualmente aquilo através do seu desenho, ele vai se achando nas histórias em quadrinhos. Eu tenho uma história que eu queria contar uma época, e foi depois que eu parei os quadrinhos. E acho que eu só conseguiria contar essa história se fossem quadrinhos. Porque além do texto tem uma certa sequência que, para entender o que eu estou falando, para entender a imagem, o que aconteceu exatamente, porque era uma situação onde eu cobria uma imagem de uma pessoa com o meu ombro, então escrever isso é muito difícil explicar. Tem coisas que o quadrinho ajuda muito a contar e que não é possível de outra forma. A grande questão do quadrinho é a união da linguagem pictórica com a linguagem escrita. Nos quadrinhos, tem uma hora que o desenho se torna escrita, se torna narrativa, né? E a escrita se torna desenho, como nas onomatopeias. Existem sensações que os quadrinhos, e talvez só eles, consigam passar para o seu leitor. As histórias em quadrinhos, elas surgem originalmente nos jornais, voltadas para o público adulto, mas desde o início uma grande parcela das crianças também consumia histórias em quadrinhos, né? E quando, com o aparecimento das revistas de histórias em quadrinhos, a mídia foi direcionada especificamente para o público infanto-juvenil. Primeira coisa que você fala com quadrinho, história em quadrinho, principalmente revista em quadrinhos, super-herói é a primeira coisa na minha cabeça.